Almir Reis Entrevista. Um oferecimento. Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Bom Tempo Campinas Móveis Personalizados. Projete sua imaginação. Olá, que prazer estar com vocês novamente. Como é que está indo aí o seu tratamento de saúde, a sua vida, a sua alegria de viver? Você tem cuidado? Você tem ido aos médicos, aos dentistas? Você tem ido aos seus psicólogos ou, enfim, a quem dê direito de fato, que ajuda você a viver melhor? Olha lá, hein? Você viu o que aconteceu? Existe aí um trabalho muito sério agora para resgatar esses náufragos durante a pandemia. Pessoas que tinham medo de ir aos laboratórios, laboratório até que nem tanto, mas aos consultórios, não iam ao consultório médico, não iam ao consultório dentista, não ia nada de medo. E aí tiveram problemas seríssimos. Então, eu acho que é preciso que você entenda de uma vez por todas que é a saúde. Então, eu, por exemplo, durante a pandemia inteira, eu fui tratado pelo meu convidado de hoje, que é o Dr. Carlos Eduardo Silveira Bueno. Por quê? Dentes. Você não pode deixar a boca é o passaporte da pessoa. E também é o lugar onde você ingere, onde você vive, é a sua vida. Tudo entra pela boca, ou quase tudo. Dr. Carlos, muito prazer em recebê-lo aqui. Demorou um pouquinho, mas você veio. Almir, primeiro eu queria te saudar, né? Saudar do seu público, esse Obrigado. Público Aí está. de tantos anos, né, que você tem aqui em Campinas, tem no Brasil, certamente. Agora até no exterior, né? Até no exterior, YouTube, eu lembro que você morou na Itália, né? É, mas também o nosso programa agora é visto pelas claro, pessoas pelo do YouTube exterior. Todo mundo vê hoje em dia, claro. Então, saudar o seu público, dizer o meu prazer de estar aqui, né? Você falou que demorou, mas estamos aqui com muito carinho. Obrigado. E, primeiro, antes de falar do tema que você lançou, que eu acho um tema extremamente importante, a gente tem observações sobre isso, eu gostaria de saber uma coisa de você. Porque meu pai também foi comentarista esportivo, né? Trabalhou em rádio, tal, e você como grande representante, eu não digo de colunismo social, não, você faz o jornalismo do ser humano, né? É isso que eu acho, uma coisa muito mais abrangente. Essa nomenclatura, porque eu nunca tinha ouvido jornalismo do ser humano. Eu pensei nisso, é isso que o Almir é. Muito obrigado. E você trabalhou nas diversas mídias, né? Todas. Então, todas. Televisão, rádio, jornal, revista. E agora, rede social. Então, para mim, você foi o número 1 aqui na nossa região, né? Obrigado. Mas a minha pergunta é, quem te inspirou nesse jornalismo para o ser humano? Muito bem. Fugindo do tema que não era esse, mas nós chegamos lá. Você falou que eu podia falar o que eu queria. É lógico. Não, mas é uma curiosidade. Eu comecei com um grande... Eu já, desde moleque, eu comecei a escrever com 7, 8 anos de idade. Eu já escrevia, rabiscava poesias e que tais. Sim. Depois fui para crônicas. E aí comecei a escrever um romanceto, publiquei, fui o primeiro livro. Eu, em 1960, eu fui o primeiro autor brasileiro publicado aos 16 anos, com um romanceto lá que chama-se Tipo Louco, Folhas Verdes, que existe até hoje. Eu não sabia. Até hoje. O meu produtor, diretor Haroldo Bretas, achou na internet o livro para vender até hoje. Imagina se isso é possível. E por aí vai. Depois eu fui para a Europa e publiquei lá, escrevi lá e por aí vai. Agora, o social mesmo, esse jornalismo humano, eu comecei nos anos 78 em Campinas com Orlindo Marçal Oliveira do Vale. Marçal. Ele foi meu preceptor
no jornal. Marçal, eu lembro da importância Mas um dia eu dele. conto a minha vida para vocês, que não interessa muita coisa, não, porque o que eu queria contar eu não posso, são as páginas coladas. E você tem que revelar um dia. É isso aí. Mas me conta daí, porque eu acho, doutor Carlos, eu vou chamar de você. Ah, claro, e para com esse Isso, doutor. Eu acho o seguinte, assim como eu fui em busca do seu trabalho e da sua esposa também, a Vanessa, para poder cuidar da minha boca, e eu acho que centenas ou dezenas de outras pessoas também devem ter feito a mesma coisa. Agora, muitos não foram, não é isso? Exatamente. Com a fase de pandemia, né, a gente teve uma alteração de perfil de paciente, né? Primeira coisa, tinha aquelas pessoas que estavam no grupo de risco. Essas certamente não saíram de casa para ir em consultórios. E às vezes são pacientes já com um pouco mais de idade, que necessitam desse acompanhamento mais de perto, e aí ficaram em casa, até com sabedoria, né? Porque nós tivemos uma fase muito crítica da pandemia de Covid, né? E daí essas pessoas sofreram, às vezes, também de estresse. Essa própria questão de não sair de casa, não ver outras pessoas, não se socializar, enfim. Depressão. Leva a um estado emocional ruim, né? Depressão, eventualmente. Então começam a tritar os dentes. Isso tem um reflexo imediato na boca. A boca é incrível, né? Tanto é que a língua vai investigar a boca sempre, né? E aí começam as coisas do ser humano. Então, algumas pessoas começaram a tritar dentes, às vezes durante o dia, às vezes à noite, o que é comum, né? Então fraturam dentes, perdem dentes, dentes são cariados. Às vezes não tem uma boa higiene bucal antes de dormir, que é fundamental. Porque se não tiver uma boa higiene dental antes de dormir, certamente você vai deixar o seu pH ácido na boca. Isso vai influenciar na disseminação de micro-organismos dentro da boca, bactérias, né? E, consequentemente, auxiliar na formação de cárie, na cárie dental. E a partir da cárie, se essa cárie for muito profunda, ela chega no canal, que é onde eu trabalho. Isso. Né? Eu sou o dentista da área interna, assim, do coração dente, né? da boca? Do coração da boca. Quer dizer, se você não tratar bem o canal, você acaba tendo extração daquele elemento dental. Então, é um trabalho importante. Se bem que hoje existe, claro, a parte de estética, que é muito valiosa, a parte de harmonização facial, que os dentistas também estão procedendo nesse sentido, mas a origem, né, a origem da nossa saúde bucal vem da endodontia, que é a minha especialidade. Porque se você tiver uma infecção, essa infecção pode se disseminar, você pode ter uma endocardite bacteriana, uma septicemia. Então, por isso que sérias, o endodontista, o especialista em canal, ele merece ser a sua consideração dentro da odontologia e dentro da comunidade, acredito. E deve ser, inclusive, o seu a próxima visita. Você tem que fazer uma visita a um especialista dessa área, justamente para ver como é que estão as coisas internas do seu dente. Agora, posto isso, Carlos, quando a coisa começa a amenizar, essa clientela retorna aos consultórios, está retornando aos consultórios. Sim, eu acho que hoje a grande maioria já conseguiu superar essa coisa, até do ponto de vista mental, vamos dizer, né? Houve uma regressão, pelo menos é o que tudo indica na pandemia, né? E as pessoas retornaram pela importância, ou a necessidade de tratamento odontológico em geral, mas na minha especialidade muito mais. Porque na minha especialidade você tem um alerta. Qual que é o alerta? A dor, né? A dor de canal, aquela dor lancinante, aquela dor terrível. Porque no dente essa dor é mais séria? Isso é um motivo que acho que o seu público gostaria de saber. Isso. Porque o sistema vasculo nervoso, ele está em meio a paredes duras. Então, vamos dizer, o vaso sanguíneo, ele não tem para onde se expandir. Então, a hora que ele fica inflamado, você tem uma vasodilatação e aquele vaso não consegue se expandir. É o que acontece no crânio também. Você pode ter uma dor terrível se tiver um problema no crânio. Então, quando você tem esse problema de expansão de vasos, à noite, a hora que você vai dormir, deita, então aquela dor fica forte, aguda, espontânea. Então, a dor espontânea, Almir, é um grande indicativo de problema de canal. Né? Às vezes os pacientes perguntam, mas eu sei que é canal.
Ah, se você tem uma dor espontânea, pode ser indolor também? Pode, porque isso tudo depende de um misto de virulência dos micro-organismos, né? As bactérias, fungos, até às vezes podem adentrar o canal, e da defesa do hospedeiro, que é o paciente. Uhum. Se ele está com a imunidade alta, às vezes todo o processo se passa sem dor. Então ele acha assim, doeu um pouco, tive lá uma dor, até espontânea, mas passou de repente. Então ele acha que curou. Na verdade, não curou. Vai entrar num estágio pior, que a gente chama de necrose da polpa, né? Então aí isso pode criar depois uma infecção. Então, agora, você é o mestre nesta área, mas você também é professor da São Leopoldo Mandic? Eu sou professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, acho que desde o seu início, em 1996, né, mas somente na área de pós-graduação. Então, mestrado, doutorado, até pós-doutorado, especialização, principalmente, de alunos, né, que foram alunos, já são formados, obviamente. E também participo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, como professor de graduação há 29 anos. Ah, você é professor, eu ia chegar lá, você é de graduação, né? Na PUC Campinas. Na PUC Campinas. Mas você é formado pela Unicamp? Sim, né? Toda a minha formação de pós-graduação foi na Unicamp. Então, a especialização... Por que isso? Porque o nosso telespectador gosta de saber, o nosso amigo que está aí nos vendo. Claro. Como é que está agora a saúde bucal do brasileiro? Porque o brasileiro é tido e havido como um pouco relapso com relação à sua saúde bucal. Procede? Olha, Almir, se a gente analisar o contexto geral, eu acho que o brasileiro ele não é tão relapso assim. Por quê? Você veja, na América do Norte há também essa solicitação de estética, mais ou menos como o Brasil, né? Então, o brasileiro se preocupa bastante com a estética. Eventualmente, eu acho que não se preocupa com a parte funcional, né? Então, assim, perde um dente, mas se ela no fundo... não faz. Não vou fazer outro dente, daí começa a ter problema de oclusão, começa a ter hemia doer, sabe? Então, é todo um ciclo mastigatório ali que tem que ser respeitado. E, de fato, alguns países da Europa respeitam, assim, vamos dizer, as pessoas, os pacientes, não têm consideração pela odontologia, como você estava falando, eu diria que em ordem maior que o Brasil. Por exemplo, vou citar países que eu adoro, mas eu percebo isso. Portugal, Espanha... Com certeza, eu ia citar. Primeiramente Portugal. Eu vejo, ele sorri e falta dente aqui, até na televisão, viu? Sim. A Itália também, viu? A Itália tem, mas acho que povo mais simples. Menos, né? Então você vê que falta dentes na boca e tudo isso. Eles não têm muito esse sentido. Eu adoro Portugal, adoro Eu Lisboa. também. É o lugar da Europa que eu mais gosto. Eu sou filho, neto, bisneto, tataraneto português. Mas não estamos falando mal do povo. Sim. Estamos falando que é uma realidade da odontologia. É cultural, eu acho. Isso, né? cultural. É um aspecto cultural. Ele faz uma ponte móvel, ele não liga tanto. E aqui o brasileiro tem esse envolvimento de manter assim, a estética e tal, né? Mas aí entra também a condição financeira, às vezes, né? Porque o número de dentistas é altíssimo no Brasil. Pra você ter uma ideia, nós estamos em segundo lugar no mundo em publicações odontológicas. Só perdemos para os Estados Unidos. Então, para você ver como se formam dentistas e como nós atuamos bastante na área também da pesquisa. Uma pesquisa séria que é desenvolvida aqui, né? Mesmo em Campinas, aqui, isso já me levou a ter 180 artigos publicados, né? Nas melhores revistas. Referência, então. Eu não gosto muito de chamar esse termo, acho que o público tem que pensar se eu posso ser referência ou não nos pacientes, né? Principalmente porque, além dessa formação científica, há um aspecto humano que tem que existir na odontologia, né? Eu costumo conversar muito isso com os pacientes, no sentido, vou fazer um tratamento endodôntico de canal em única sessão. Ele pode ser feito, mas você quer passar 2 horas na cadeira? Né? Você quer isso? Ou você prefere dividir em 2 vezes, que você vem ao consultório e a gente pode fazer o mesmo tratamento? Então, assim... Mas a eficiência é a mesma? Por exemplo, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu vejo, às vezes,
placas dessas clínicas populares, restaura-se a boca em 24 horas, não sei o que, não sei o que. Óbvio que a gente tem uma desconfiança. A minha pergunta, procede? Alguém consegue fazer isso? Sim, houve uma evolução tecnológica na odontologia no todo. Por exemplo, não na minha área, mas se você for fazer uma prótese, uma coroa, como a gente chama, né, de porcelana, isso pode ser fresado atualmente numa máquina. Em 48 horas você coloca o dente, ou até menos. Então, com bastante precisão. Agora, na minha área, ainda, apesar das tecnologias, também é um reflexo assim, de como se fosse um artesão. Sabe? Se você quer fazer um tratamento endodôntico bem feito, você tem que ser muito detalhista. Tanto é que dentro da profissão é ame ou deixe. Ou você vai adorar fazer isso, ou você não faz isso. Então, eu me sinto melhor, muitas vezes, fazendo em mais de uma sessão. Porque eu acho que eu posso chegar à excelência, né, dentro do máximo que eu poderia fazer. E o paciente também, às vezes, não tem uma sobrecarga do procedimento, porque você faz em única vez, claro que o trauma pode ser um pouco maior. Então, se for possível, eu faço, mas tem tudo corroborar a favor. O paciente tem que ficar com a boca aberta, não tem que ficar cansado, não tem que odiar aquilo, né? Porque a impressão que o paciente tem do endodontista, às vezes, é uma impressão ruim, né? Esse cara é sádico, hein? Não é isso não. A gente, pelo contrário, a gente é especialista em remover dor e salvar dentes, né? Essa é a grande... Doutor Carlos, quais são as doenças mais comuns hoje em dia, com toda a evolução da odontologia, dos tratamentos, inclusive do material e tudo isso? Sim. Bom, na minha área, como eu disse, né, a gente tem as pulpites, que é a inflamação do vaso sanguíneo, o estágio inicial, não tratou, tende a necrosar e surgir uma infecção. Isso tudo a partir, geralmente, de uma cárie, que é a doença mais prevalente na cavidade oral, ou a partir de um trauma, né? Você bate o dente, você rompe o nervo e o vaso sanguíneo. Então, aí tem que fazer tratamento de canal também. Mas eu acho que hoje está surgindo muito, Almir, dor crônica. Então você analisa o perfil do paciente. Às vezes ele tem doenças neurológicas, doenças de base, como nós chamamos, né? Fibromialgia, que sente uma dor na musculatura em geral. Esse paciente tende também a sofrer dor crônica quando ele vai fazer um tratamento de canal. Então, se você já era mais, vamos dizer, você vai com uma volúpia maior fazer esse tratamento de canal, esse paciente pode ficar com essa dor crônica. 6% dos que tratam canal, independente do que você fez. Na verdade, você fez certo, mas ele pode ficar com uma dor crônica, como se você tivesse perdido um órgão, assim, um dedo, mas uma perna. Mas é tendência do indivíduo? Sim, uma tendência do indivíduo. Às vezes tem a questão hormonal, idade. Ninguém vai ter isso aos 18 anos. Mas aos 50, 60, 40, 70, aí sim as coisas começam a ser... As doenças aparecem começou, mais. entra, né? Tudo esquenta. Tudo esquenta. Nem tanto, né? Mas, enfim. Há coisas que não esquentam, mas realmente, você vê... Eu estava falando ontem com uma pessoa sobre isso, como é engraçado, né? Depois de uma certa idade, tudo acontece do nada. Sim, do nada, sim. Você acorda com uma dor, tudo bem, depois passa, mas acorda com essa dor, no meio do dia acontece isso, e aí vai. Agora, o tratamento hoje em dia, Carlos Eduardo, nem todos eles, digamos, tratamentos são acessíveis, como você mesmo disse, ao bolso do brasileiro, né? Aí entraram essas clínicas populares, né? Que devem ser bem mais baratas, são mais baratas. Mas a excelência de trabalho, com certeza, não será a mesma. Olha, eu não posso julgar, assim, mas sabe por que profundamente eu as clínicas populares, porque elas têm lá... Eu não quero o julgamento da clínica, eu quero um parâmetro para o nosso espectador entender a diferença de você ir num profissional da melhor cepa ou um grande... E vai gastar dinheiro em comprar um carro, por exemplo, e não vai pagar um tratamento. E às vezes isso acontece muito, né, Almir? A pessoa vai privilegiar alguns bens de consumo
e deixar a própria saúde, Isso, né? é. Depois ela tem que vender os bens de consumo para ter saúde, não é mais ou menos assim? Então, não, há uma diferença, claro, a gente como especialista, você tem uma tecnologia apropriada, né? Você tem um microscópio que faz aumentar o seu campo operatório, enxergar melhor, porque você não enxerga, você acaba fazendo errado, localizando os canais. Aí nós temos também instrumentos especiais rotatórios, hoje com mais flexibilidade, nicotitânio, enfim, um arsenal que de nada vale se não tiver um bom profissional, viu? Então, assim, é que nem cirurgia robótica. Ah, mas é muito legal, muito bom. Mas eu ia chegar aí. Mas quem que vai ter que dominar o robô? É um ser humano, não é? Ele vai ter que marcar os lugares que o robô vai, ele vai ter que fazer um pré-operatório bem feito, mas ele vai ter que fazer um pós-operatório bem feito. A robótica na sua área? Na minha área, existem alguns avanços no sentido de localizar o canal. Por exemplo, assim, a tomografia computadorizada, que a gente enxerga o número de canais. Então, isso tudo ajuda no pré-operatório. Mas na hora, vamos ver, na hora de realizar o tratamento, ali vai a experiência do profissional, o conhecimento de anatomia que ele tem. Aí sim. Os casos que ele já passou, porque isso traz experiência. Um profissional aos 20 anos é diferente dos 40 ou 50, porque ele teve experiência, os casos que ele vivência tratou. No assunto. Vivência no assunto. Então, a tendência é que ele possa fazer melhor. Né? E eu, então, acho que há uma diferença, sim, quando você procura um especialista. Acho que o público deve priorizar isso, não é o Carlos Eduardo, mas qualquer bom profissional, em qualquer bom lugar, em qualquer bom consultório. Mas né? Eu iria no Carlos Eduardo. Estou à disposição, claro, do seu público, né? Assim, uma grande satisfação. E a gente vai ser tratado com muito carinho, né? Você sabe. Certamente. Né? Todos que lá vão, todos fazer a mesmíssima coisa. Carinho, máxima atenção, né? É isso que eu estava falando. Conversar no escritório, né, Almir? Porque a pessoa às vezes quer saber o que vai ser feito. Tem que ter essa proximidade do profissional, até para você tem que entender o paciente. Né? O que ele quer? É essa única sessão? É múltiplas sessões? Né? O que ele acha da minha especialidade? Porque tem gente que acha que vai doer, que vou perder o dente e vou pagar caro. Né? E pronto, assim. Não é por aí. Né? Eu tenho que explicar que a ideia é salvar o órgão natural. Essa ideia. Agora, hoje, encerrando o nosso papo aqui, já existe a preocupação no prevenir, a prevenção. Com certeza. Já existe uma conscientização. O cirurgião clínico, às vezes, ele faz isso. Né? Não é, quando eu recebo pacientes indicados. Sim. Então, eventualmente, eu faço o exame clínico e indico para outras pessoas, conforme a necessidade do paciente. Mas você tem tanto essa observação, que pode ser primorosa, né, com aparelhos que te auxiliam, câmeras intraorais, como você tem também esse aspecto das imagens. Né? Então, o profissional tem que se utilizar de imagens, tomografia, radiografia, qualquer que seja a imagem que possibilite você identificar, por exemplo, uma cárie às vezes está oculta, que você não consegue enxergar o exame clínico. Então, assim, o exame inicial proposto pelo dentista, às vezes ele fala de 6 em 6 meses, ou até menos, conforme a incidência de cárie, por exemplo, do paciente, deve ser respeitado. E você ter uma limpeza profissional, feita de uma forma diferenciada. E não é o fio dental e nem a escovação só, né? Não é só o cabelo, a pele que merece carinho, né? Os dentes também merecem esse mesmo carinho. Carlos Eduardo, muito obrigado por ter vindo. Está aí o que eu queria que você entendesse, visse e alertasse. Quer dizer, está aí. Agora depende de você. Cada um deve procurar o seu bem-estar da melhor forma possível. Isso faz parte de uma qualidade de vida. E eu espero que você tenha essa consciência da qualidade de vida. Não é? Que é o que nos interessa. Muito obrigado por ter vindo, viu? Almir, eu que agradeço, espero que o público possa aproveitar aí do nosso bate-papo, né? Ótimo, da melhor forma possível. Certeza. Mandar esse grande abraço aí para o seu público, né? São pessoas que eu conheço, em média, várias das suas amigas e amigos, certamente, né? certamente. Mas quem não conhece, aí no visor você tem o endereço do Dr. Carlos Eduardo. Se precisar fazer uma consulta, conversar com ele, ele estará
à disposição, sim, indiscutivelmente, tá? Não vá pensar que é difícil, inatingível, ninguém é inatingível. Não, sempre o carinho e manter o lado humano, né? E a humildade, esses são os pilares principais da vida. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, amigo. E obrigadão a você, que está aí sempre me recebendo no seu iPad, no seu iPhone, no seu computador, na sua rede social, no nosso YouTube e também na nossa forma de conversar coloquialmente. Você e eu e você. Até o próximo programa.